Olá, pessoal, tudo bem? Consegui conectar aqui, né? Então, vamos começar a nossa aula aberta a todos hoje no YouTube para PGE Paraíba. Vamos lá. Primeiramente, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem nesse canal. Vocês já seguem aqui o Q3 Cursos Jurídicos, a conhecerem nosso site, certo? q3cursos.com, a também conhecerem nosso Instagram, Q3 Cursos Jurídicos, que nós estamos em constante alimentação desses veículos aí, com dicas jurídicas constantemente para vocês, tá? Então, meu nome é Manuel Nery, professor Manuel Nery de Direito do Trabalho aqui, e estou começando com vocês o curso preparatório para a PGE Paraíba, certo? Um curso focado em resolução de questões. E como é que vai ser nosso curso? Nosso curso, se você está aqui, você já está interessado nesse concurso ou em outras procuradorias, que também servem quando cai em trabalho e processo de trabalho. Nosso curso vai ser focado na resolução de questões do tipo CESP, certo? E daí nós vamos ver aqui que são tantas as questões de múltipla escolha, como será o concurso da PGE Paraíba, como questões de certo e errado, para ver o entendimento da própria CESP nessas questões. Então, nós temos aqui que tratar de questões CESP. Vamos dividir cada aula por os blocos. Hoje vamos começar mais com a introdução de trabalho e processo de trabalho nessas questões. Vamos aprofundar com o material de súmulas, que eu já deixei aqui disponível na descrição do vídeo, tanto o nosso Instagram, Q3 Cursos Jurídicos, tanto o nosso site, q3cursos.com, como também o material, a parte 1 do material de súmulas e OJs do direito do trabalho, com divisão por temas, e aí você vai poder dar uma olhada, depois vai resolver as questões, a gente vai sempre resolver aqui, são 8 encontros, cada um em aproximadamente meia hora, resolvendo umas 20 questões, certo? Então, vamos chegar aí a mais de 150 questões resolvidas de trabalho e processo de trabalho. E, por fim, vamos dar enfoque aos informativos, porque quem faz prova de procuradorias do CESP sabe muito bem que o que mais cai nas provas do CESP hoje são os informativos do TST. Ela quer sempre saber o que há de mais atualizado na jurisprudência. Então, por isso, eu vou começar aqui com vocês resolvendo essas questões, mas primeiro eu gostaria de novo lembrar, seja um aluno do Q3 Cursos Jurídicos, conheça o Q3 Cursos Jurídicos. Nós temos o Instagram, @Q3 Cursos Jurídicos. Nós temos o curso, o site q3cursos.com. Nós temos aqui esse canal do YouTube para você se inscrever e ficar recebendo essas aulas. Nós temos dicas jurídicas lá, temos outros cursos, como os cursos de OAB, temos cursos práticos de advocacia, temos cursos para concurso. Você vai olhar tudo isso e conhecer mais o nosso Q3 Cursos Jurídicos, certo, gente? Então, por isso, eu hoje dou as boas-vindas a vocês e passo, então, a tratar das questões específicas para procuradorias no estilo CESP, voltadas para súmulas e informativos jurisprudenciais do TST. Tá bom? Então, vamos começar? Deixa eu colocar aqui. Só um instantezinho. Aqui está. Confirmar só que está gravando, né? Está gravando. Vamos lá. Nossa primeira aula hoje, a gente vai começar com uma questão típica da CESP. Se a gente está falando de procuradoria, ela quer que você caia na pegadinha do procedimento sumaríssimo. E aí vocês vão ver que é uma questão que se repete ao longo aqui na minha busca. Eu achei mais de 10 questões desse tipo, mas que eu vou trazer 2 questões aqui para vocês memorizarem e verem esse tópico com mais detalhe depois. Só que é uma pegadinha muito fácil que sempre cai nas provas do CESP. Quais são? Vamos lá. Prova 2017, PGE Sergipe, certo? Procurador do Estado de Sergipe, fala o seguinte: empregado de empresa de serviços gerais de conservação que prestava serviços para uma autarquia ajuizou reclamação trabalhista em desfavor desta, na empresa de prestação de serviço, né? E de sua empregadora. Então desta é a autarquia, ajuizou, ele empregado de empresas de serviços gerais e de conservação que prestava serviço para a autarquia. A ação foi proposta em desfavor desta, da autarquia,
e da sua empregadora, que era a empresa terceirizada, né? Pleiteando o pagamento de horas extras e dando a causa o valor equivalente a 38 salários mínimos. Considerando-se a legislação pertinente e o rito processual trabalhista, é correto afirmar que, nessa situação hipotética, então vamos lá. É uma ação que envolve tanto a prestadora de serviço como a autarquia na qual a empresa atuava. Vamos botar aqui para começar. A demanda deverá necessariamente atender ao procedimento ordinário. B. Cada uma das partes poderá requerer a oitiva de até 6 testemunhas. C. Em razão da obrigatoriedade de recurso, no caso, e de autarquia ser vencida na demanda, o magistrado não poderá tentar a conciliação. D. A demanda deverá necessariamente atender ao procedimento sumaríssimo. E. Caso a petição inicial não apresente os pedidos liquidados, o processo será arquivado com condenação ao pagamento de custas. Então, vamos lá, gente. A, B, C, D, E. A resposta certa aqui de cara é a letra A. A demanda deverá necessariamente atender ao procedimento ordinário. Mas, professor, por que não é a letra D, procedimento sumaríssimo? Por que não pode ser procedimento sumaríssimo? Porque o artigo 852-A, parágrafo único, deixa bem claro que o procedimento sumaríssimo não se aplica à administração direta, autárquica e fundacional. Certo? Preste atenção que para empresas públicas e sociedade de economia mista é possível a aplicação do procedimento sumaríssimo. Mas para a administração direta, autárquica e fundacional, não é possível. Motivo pelo qual, obrigatoriamente, a demanda seguirá o rito ordinário. Resposta certa é a letra A, certo? Letra B. Cada uma das partes poderá requerer a oitiva de até 6 testemunhas. Aí a gente vê a questão lá do artigo 821 da CLT, que fala que no procedimento ordinário a gente vai ter direito cada parte vai ter direito até quantas testemunhas? 3 testemunhas, certo, gente? No procedimento sumaríssimo, que é o que a questão tentava ali induzir na pegadinha, o limite é de 2 testemunhas. E esse número de 6 testemunhas tirado de onde? Esse número de 6 testemunhas é um número específico para ação de inquérito e para apuração de falta grave. Esse é o específico de 6 testemunhas. Mas a regra no procedimento ordinário é 3 testemunhas e no procedimento sumaríssimo de 2 testemunhas. Tá bom? Então, letra C vai falar que, em razão da obrigatoriedade de recurso, no caso da autarquia ser vencida na demanda, o magistrado não poderá tentar a conciliação. Primeiro, que não há obrigatoriedade de recurso. A questão do duplo grau de jurisdição obrigatório aqui segue o rito do CPC, tá? Aquele rito lá de que o processo de trabalho vai seguir o mesmo rito, que os valores são de até o mesmo artigo do CPC, que os valores são de até 1.000 salários mínimos para a União, 500 salários mínimos para os estados, 500 salários mínimos também para as capitais e 100 salários mínimos para os municípios menores, certo? Então, não há obrigatoriedade e o magistrado pode tentar a conciliação. A conciliação é permitida em qualquer fase do processo de trabalho. Ela é sempre preferida no processo, tá? Letra D, a demanda deverá necessariamente atender ao procedimento sumaríssimo, a gente já viu que não. E letra E, caso a petição inicial não apresente os pedidos liquidados, o processo será arquivado com condenação ao pagamento de custas. Veja bem, eu não sei se essa questão foi antes ou depois da reforma trabalhista, porque ela é de 2017, certo? E acredito que foi antes, porque a questão do pedido liquidado, antes era somente para o rito sumaríssimo que a gente tinha necessidade de liquidação da demanda. Mas após a reforma trabalhista, a Lei 13.467 de 2017, o pedido do rito ordinário também passou a ser certo, determinado e com indicação de valor. Ok, gente? Então, essa era a questão 1, letra A. Agora a questão 2. Considere-se que o empregado, olha, PGE Paraíba, concurso PGE Paraíba de 2008, tá? Considere-se que o empregado de certa empresa pública tenha ajuizado reclamação trabalhista sob o rito sumaríssimo. Olha, empregado de empresa pública ajuizou reclamação trabalhista sobre o rito sumaríssimo, postulando horas extras e reflexos não pagos e atribuindo ao valor da causa correspondente a 40 salários mínimos. A respeito dessa situação hipotética, assinale a opção correta com base na CLT e na legislação específica e na jurisprudência sumulada e consolidada do STF e do TST. Então,
Vamos lá. Letra A. O juiz deve indeferir a petição inicial, visto que não cabe reclamação trabalhista sobre rito sumaríssimo contra empresa pública que é parte integrante da administração pública indireta. Aí a pegadinha que eu falei lá da PGS Sergipe se repete ao longo do tempo nas provas do SESC, né? Então, nesse caso, como é administração pública indireta, é possível, sim, o rito sumaríssimo contra empresa pública, né? Vamos lá. B. A demanda não pode ser processada sob o rito sumaríssimo por ter excedido o valor de alçada, cabendo prosseguir sob o rito comum das reclamações trabalhistas. Não é por isso que ela pode sim seguir no rito sumaríssimo e ela não ultrapassou o valor de alçada, porque o valor de alçada é exatamente 40 salários mínimos, né? Então, letra C. A prova testemunhal deve limitar-se a 3 testemunhas por parte, cabendo ao reclamante e à reclamada providenciar o convite às testemunhas para a oitiva, visto que o juiz só poderá determinar sua imediata condução coercitiva caso as testemunhas deixem de comparecer após devidamente convidadas pela parte. Então, vamos lá. O erro primeiro é porque não são 3 testemunhas é para o rito ordinário, e no rito sumaríssimo são 2 testemunhas. Mas quanto à questão da testemunha comparecer espontaneamente ou não, a gente tem regra específica no rito sumaríssimo que, diferente do rito ordinário, que basta o autor ou o réu, a parte pedir para que o juiz intime, adie a audiência, intime a testemunha para comparecer, porque ela não compareceu espontaneamente. No caso do rito sumaríssimo, a necessidade de se comprovar que essa testemunha foi convidada, certo? Para que, então, ela seja, de fato, intimada. E que ela, então, disse, não, eu vou comparecer, então tem que ter essa comprovação. Letra D. No TRT, o relator e o revisor terão prazo máximo de 10 dias para liberar os autos ao julgamento do eventual recurso interposto contra a sentença do juiz de trabalho, que poderá ser apreciado por turma especializada para examinar os recursos ordinários interpostos nas demandas sujeitas ao rito sumaríssimo. Então, rito sumaríssimo, no TRT, não haverá revisor, é apenas o relator. Então, justamente por ser mais célere esse rito. Então, aí a gente já vê o erro da letra D. E letra E, então, vamos ver, para a gente ter certeza que a letra E, o recurso de revista contra acórdão do TRT apenas poderá ser admitido quando houver violação direta à Constituição Federal pela decisão recorrida ou por esta contrariar súmula do TST. Certo? Gabarito letra E é o artigo 896, parágrafo 6º da CLT, e aqui já é algo que a gente vai ver que também se repete nas provas da CESP, que é a pegadinha com referência ao quê? Ao recurso de revista, que, diferente do recurso de revista no rito ordinário, que cabe também contra decisão que contraria orientação jurisprudencial, a famosa OJ do TST, no rito sumaríssimo a gente não tem a hipótese de recurso de revista com base em contrariedade à OJ, somente a violação direta à Constituição e contrariedade às súmulas do TST. Certo, gente? Aí, para o rito sumaríssimo, eu aconselho vocês veementemente, diante da importância que eu acabei de demonstrar para as provas do SESP do assunto, eu aconselho que vocês leiam os artigos, que são poucos artigos na CLT, estão lá no artigo 852A em diante. Então, 852A, B, C, D, não está aqui, mas tem D, E, F, G, H, e todos eles estão lá na CLT, certo? A gente vai ver, por exemplo, aqui, que a CESP também gosta muito de pegar isso aqui, ó, nas reclamações enquadradas por procedimento sumaríssimo, ó, inciso 1. O pedido deverá ser certo ou determinado e indicará o valor correspondente, como a gente viu na questão que falava sobre liquidação de pedidos. E o 852A, parágrafo que a gente já falou, fala exatamente a questão excluída de procedimento sumaríssimo as demandas em que é parte quem? A administração pública direta, autárquica e fundacional. Tá? Deixa eu ver aqui, ó. Sim, um detalhe para procedimento sumário, tá, gente? Procedimento sumário, muita gente acha que não existe mais no processo de trabalho,
mas existe sim, e ele, ao contrário do nome, do que o nome sugere, é menor que o sumaríssimo. Ele é só para o valor de alçada dele é de 2 salários mínimos, certo? E ele não cabe recurso ordinário no caso da sentença dele, somente cabendo reclamação diretamente ao STF, né? Quando houver justamente a violação da jurisprudência do STF. E aí, questão 3, questão muito interessante, e aqui a gente já trata de 2 paradigmas aqui. Questão de 2016, procurador do Estado também, do Amazonas. Primeira coisa, é pergunta de certo ou errado, não é pergunta de múltipla escolha. Professor, mas a minha prova da PGE Paraíba vai ser múltipla escolha. Veja só, a CESP é tradicional mais pelas questões de certo e errado. E hoje vem aplicando muitas provas da múltipla escolha. Mas, para que a gente tenha um conhecimento da banca como um todo, é interessante que se faça também as questões de certo e errado. Inclusive, são questões que a gente vai com mais leveza aprendendo as coisas, certo, gente? Então, é bom que a gente faça também essas questões. E essa questão é importante também porque vocês vão ver de onde é que a CESP tirou muitas questões, como essa de 2016. Julgue o item seguinte relativo ao FGTS, à organização sindical e à convenção e ao acordo coletivo. FGTS, organização sindical, convenção e acordo coletivo. Com base na teoria do conglobamento, o TST tem entendido ser possível que norma coletiva estipule a exclusão da redução fixa da hora noturna, caso haja a concessão de outras vantagens mais benéficas ao trabalhador do que as previstas em lei. Então, vamos lá. Muita coisa, professor. Teoria do conglobamento, redução da hora fixa noturna e vantagens mais benéficas, outras vantagens mais benéficas ao trabalhador. Isso é certo ou errado? Conforme a gente vai ver, o informativo 139 do TST é certo. A jurisprudência do TST vem falando isso. Só que, para isso, eu destaco a vocês a necessidade de a gente estudar informativos para as provas de procuradorias. E, portanto, informativos não só do STF e do STJ, mas também do TST. É por isso que, ao final, eu vou deixar um material, ao final do nosso curso, que vai ser feito paulatinamente. Acredito que em 3, 4 semanas a gente consegue concluir o curso, são 2 aulas por semana. Ao final do curso, eu vou deixar o material dos principais julgados que eu considero importantes para a sua prova, dos últimos informativos do TST. Certo, gente? Então, com base na teoria do conglobamento, professor, o que é a teoria do conglobamento? A teoria do conglobamento é adotada no TST e destoa basicamente da teoria da acumulação. O que é isso? Nós temos a convenção coletiva de trabalho e o acordo coletivo de trabalho. A convenção é quando tem o sindicato dos empregados negociando com o sindicato dos empregadores. E o acordo é mais específico quando tem o sindicato dos empregados negociando com uma empresa específica ou com um grupo de empresas, mas não com a totalidade do sindicato dos empregadores, certo? Só com um empregador ou alguns empregadores. Então, nesse caso, quando a gente tem mais de uma norma coletiva, o TST tinha três teorias. Primeira, teoria da acumulação. Teoria da acumulação de que ele ia pegar o que era mais favorável de cada um e assim ia dar direito ao empregado. Só que assim ia dar uma espécie de enriquecimento ilícito ao empregado, porque teria muitas vantagens acumuladas, né? Então, a teoria do conglobamento, ela leva em consideração o todo da norma coletiva para entender qual é a mais favorável ao empregado. Então, aplica-se a mais favorável no todo. E a teoria do conglobamento mitigado, ou teoria eclética, é a que fala que essa visão de norma mais benéfica deveria ser aplicada por institutos, por cada tema específico da norma coletiva. Mas o que o TST vem entendendo até a reforma trabalhista é a teoria do conglobamento. Até a reforma trabalhista eu falei porque se a questão trouxer uma proposta ipsis literis do que está na CLT, conforme a CLT, você tem que entender que a CLT hoje prevê que o acordo coletivo, por ser mais específico, vai prevalecer sobre a convenção coletiva, tá, gente?
Mas no TST a gente vai falar da teoria do conglobamento. Então, teoria do conglobamento, se eu tenho duas normas, eu vou olhar, uma tem as vantagens e desvantagens, outra tem as vantagens e desvantagens, eu vou escolher delas qual é que eu vou aplicar, mas eu só aplico uma, eu não posso aplicar as duas, não posso acumular, certo? Eu vou aplicar aquela que for mais vantajosa ao empregado. Então, o TST tem entendido ser possível que a norma estipule a exclusão da redução fixa da hora noturna. Opa! O que é a redução fixa da hora noturna? A hora noturna, por questões de técnica legislativa, não tem 60 minutos, mas 52 minutos e 30 segundos. Então, aquele período de trabalho noturno entre 22 horas e 5 horas da manhã para os trabalhadores urbanos, só tem 7 horas. Então, para enquadrar uma jornada de 8 horas, a gente tem aquelas 7 horas, eles transformaram a hora de cada período da hora noturna ali. Para contar uma hora nesse período, eu vou precisar somente de 52 minutos e 30 segundos. Porém, o TST entende que é possível excluir essa regra prevista em lei, desde que haja a concessão de outras vantagens mais benéficas ao trabalhador do que as previstas em lei. Então, se há vantagens que são melhores do que essas, então a gente pode negociar em norma coletiva, certo? Então, gabarito certo, informativo 139 do TST, aqui está o julgado que eu falei, ó. Norma coletiva, hora noturna, não observância da redução fixa legal, do artigo 73, parágrafo 1º da CLT, possibilidade, teoria do conglobamento. A norma coletiva pode estipular a exclusão da redução fixa da hora noturna prevista no artigo 73, parágrafo 1º da CLT, desde que haja concessão de outras vantagens que, sob a ótica da teoria do conglobamento, sejam mais benéficas ao trabalhador que aquelas asseguradas na legislação trabalhista. Certo? Vamos lá. Questão 4, minha gente. Questão 4. Questão agora, eu vou trazer também essas questões de analista e técnico judiciário do TRT, porque são questões que também são banca CESP e que muitas vezes bebem da mesma fonte da de procuradoria, para a gente ter mais questões a trabalhar e assim você está mais trabalhado, porque mais preparado para a sua prova. Lembrando que trabalho e processo de trabalho geralmente são 5 questões só da prova. Então, por isso que a gente tem que trazer de outras carreiras, de outras carreiras também, para a gente possa ter mais questões daquele assunto e assim prever o que é que a CESP pode buscar para a próxima prova. Então, vamos lá. Questão 4. O advogado público Arnaldo, representando João, ex-empregado da instituição X, propôs ação trabalhista contra tal instituição, mediante processo judicial eletrônico. A petição inicial foi distribuída diretamente em formato digital, sem intervenção da respectiva secretaria ou cartório judicial. O representante legal da referida instituição recebeu a citação válida no prazo legal. A respeito dessa situação, assinale a opção correta. Letra A. O patrono da causa não consta no rol daqueles que se podem valer da utilização do processo eletrônico judicial. Qualquer advogado, seja ele público ou privado, pode se valer do processo judicial, certo? Ainda mais no meio da pandemia. Essa questão é anterior, mas vejam só. Letra B. O representante legal da instituição deve apresentar contrarrazões no prazo de expediente do respectivo órgão jurisdicional. Então, o representante legal da instituição deve apresentar contrarrazões? Contrarrazões não. Se ele falou que ele deu entrada a petição inicial foi distribuída, então é contestação e não contrarrazões. Contrarrazões é quando a gente está falando de recursos, né? Letra C. Não há óbice à utilização do processo judicial eletrônico nessa situação. Até o momento, parece ser letra C. Não vi nenhum problema. Mas vamos prosseguir. D. O advogado da instituição poderá alegar em contestação a nulidade da citação por vício na distribuição. Não há nenhum vício na distribuição, porque foi devidamente... hoje, com o PJE, quem faz a distribuição é o próprio advogado do PJE, certo? Cabe à secretaria apenas determinar a citação, o que foi feito de forma válida, conforme o enunciado fala. Então,
É obrigado a instituição a exigir o recebimento da citação em mídia impressa. Não é obrigada. Inclusive, as citações presume-se como realizadas após 48 horas da sua expedição, cabendo à empresa, se for o caso, comprovar que não recebeu dentro daquele prazo a citação. Questão 5, gente. Questão 5, 2016 também, técnico judiciário, está vendo? Área administrativa, a respeito do procedimento sumaríssimo, aplica-se à Justiça do Trabalho assinar a opção correta. Está vendo como a CESP gosta de procedimento sumaríssimo? Então, vamos lá. Questão 5 sobre procedimento sumaríssimo. A gente já está na metade da nossa aula aqui, né? Mas vamos lá. Depois de intimadas, as testemunhas de cada parte, no máximo 3. No máximo 3 a gente já viu que são 2 só no procedimento sumaríssimo, né? B. Dado o princípio da celeridade, não se admite prova técnica pericial no procedimento sumaríssimo. E aí? Vamos ver. C. Em procedimento sumaríssimo, não se admite recurso de revista que invoque contrariedade à orientação jurisprudencial do TST. Opa! Gabarito, letra C, né? A gente já falou isso aqui na questão anterior. Letra D. Submete-se ao procedimento sumaríssimo dissídios individuais e coletivos, cujo valor não exceda 40 vezes o salário mínimo vigente na data do ajuizamento da reclamação. Certo? Então, coletivo, não. Somente esse individual no rito sumaríssimo. Dissídio coletivo, não. Letra E. Empresa pública não pode ser parte em demanda submetida a procedimento sumaríssimo perante a Justiça do Trabalho. Empresa pública, administração pública indireta, pode sim, tá? Então, resposta, letra C, tá? E letra B, professor? Quer dizer, então, que se admite prova técnica pericial do procedimento sumaríssimo? Sim, se admite. E conforme o artigo que eu citei aqui, deixa eu ver aqui em cima, todas as decisões devem ser tomadas de plano pelo juiz em audiência única. Então, ele deve decidir, serão decididos 852G, serão decididos de plano todos os incidentes e exceções que possam interferir no prosseguimento da audiência, certo? Então, todas as provas serão produzidas na audiência. Beleza? As testemunhas até no máximo 2, olha aí. Só será deferida intimação de testemunha que comprovadamente convidado, que eu falei também do rito sumaríssimo, deixar de comparecer. Somente quando a prova do fato o exigir ou for legalmente imposta, será definida a prova técnica. Convida ao juiz, desde logo fixar o prazo, o objeto da perícia e nomear perito. Então, é possível. A própria lei prevê a possibilidade de perícia no rito sumaríssimo, certo? As partes, então, serão intimadas para se manifestar no prazo comum de 5 dias. E, o seu prosseguimento, a solução do processo, no máximo em 30 dias, salvo motivo relevante. Então, questão 5, novamente, aí, procedimento sumaríssimo. Vejam como a CESP gosta. E aqui, súmula 442, TST, vai dizer que, nas causas sujeitas ao procedimento sumaríssimo, a admissibilidade de recurso de revista está limitada à demonstração de violação direta à Constituição Federal ou contrariedade à súmula do Tribunal Superior do Trabalho, não se admitindo recurso por contrariedade à orientação jurisprudencial desse tribunal. Aquilo que a gente já tinha falado também, né? Recurso de revista no rito ordinário pode ir contra o J do TST, mas recurso de revista no rito sumaríssimo não. E recurso no procedimento sumário. Aí eu já falei no começo da aula que não cabe nem recurso ordinário, somente reclamação ao STF. Certo, gente? Então, antes de prosseguir para a questão 6, eu gostaria de lembrá-los para se inscreverem no canal, para acessar nosso site, q3cursos.com, nos seguir no Instagram também, @q3cursos jurídicos, para terem mais dicas e que se interessem por esse curso. O curso vai estar disponível no Hotmart, vai ter um link também no nosso site, e vocês podem ver, paulatinamente, eu vou, a cada semana, acrescentando 2 aulas, e com 4 semanas, no máximo, a gente já vai ter, inclusive, material informativos para que vocês possam se preparar para essa prova. Eu sei que são poucas aulas, mas eu sei também que se eu der muitas aulas de trabalho e processo de trabalho para a prova de procuradorias, que só corresponde a 5% do edital, vocês não vão ter tempo de se dedicar. Se vocês se dedicarem demais ao trabalho, é porque não estão se dedicando às demais matérias. Então, eu quero que vocês se dediquem o necessário para passar. Eu vou ser o mais objetivo possível, mais
preparado possível, próximo da prova para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Questão 6 agora, né? Questão 6 vai dizer: no que diz respeito ao dissídio individual trabalhista, assinale a opção correta. A. É inadmissível que o juiz indefira pleito liminar contido na petição inicial antes da expedição da notificação do reclamado pela Secretaria da Vara. Inadmissível, não. É perfeitamente possível o indeferimento liminar da petição, conforme as mesmas regras do Código de Processo Civil, certo? Letra B. Na petição inicial da reclamação trabalhista, é necessário que o reclamante requeira a citação do reclamado. Aí a gente vai precisar olhar lá o artigo 840 da CLT, mas dentre os requisitos da petição inicial da reclamação trabalhista, não há necessidade de pedido de citação do reclamado, certo? Até no CPC teve alteração agora, né? Mas aí, letra C. Após a distribuição da reclamação verbal, olha só, a reclamação trabalhista pode ser verbal? Pode sim, gente, tanto verbal quanto escrita. Mas uma vez verbal, o reclamante que deseja reduzi-la a termo deverá apresentar-se no prazo máximo de 5 dias ao cartório ou à secretaria, sob pena de perda, pelo prazo de 6 meses, do direito de reclamar perante a Justiça do Trabalho. Aí, será que está certo ou errado essa questão? Vamos ver. Letra D. Nas causas submetidas ao procedimento sumaríssimo, é facultado ao reclamante não indicar o valor da causa. Facultado? Opa! Procedimento sumaríssimo, a gente já viu que é obrigatório a indicação do valor. E depois da reforma trabalhista, a indicação do valor também passou a ser obrigatória no rito ordinário, né, gente? Letra E. É inadmissível o aditamento da petição inicial antes da apresentação da defesa do reclamado. A questão está errada, porque é sim admissível o aditamento da petição inicial até a audiência, segundo a melhor doutrina, desde que não haja a apresentação da defesa pelo reclamado, porque uma vez que a apresentação da defesa, agora o aditamento só é feito se houver consentimento do réu, certo? Então, porque aí o juiz vai precisar reabrir, inclusive, o prazo para a apresentação da contestação. Então, resposta certa, letra C. E por quê, professor? Por que a resposta certa é a letra C? O que é isso? Vamos lá. Reclamação, a petição inicial tem os requisitos no artigo 840 da CLT, certo, gente? Eu vou até ver deixa eu ver se eu consigo abrir aqui para vocês na tela, para vocês verem justamente o artigo 840 da CLT. E aqui está ele, vamos lá. A reclamação poderá ser escrita ou verbal, e sendo escrita, a reclamação deverá conter a designação do juízo, então o endereçamento, né? A qualificação das partes, a breve exposição dos fatos, certo? Breve exposição dos fatos, vejam só, que resulta o dissídio. O pedido, e aí você já vê que aqui não tem uma distinção na Justiça do Trabalho para a fundamentação, porque aqui a ideia de reclamação verbal e de não precisar dizer o direito ao juiz é porque no processo de trabalho a gente rege o princípio ainda do ius postulando, né, gente? Então, a gente, eu queria falar ius variante, estava pensando em poderes de empregador da próxima aula, ius postulando. Então, é que a pessoa física não precisa de advogado para poder postular em juízo. Então, uma vez que ela não precisa, ela poderia, uma pessoa humilde, chegar lá apenas relatar o fato e pedir horas extras. Por exemplo, eu trabalhei e tal, e pedi horas extras. Ela não vai saber o artigo da CLT. Então, por isso que a gente vai... não há necessidade de se dizer o direito aqui na reclamação, pelo menos a verbal. Mas, claro que um bom advogado vai colocar por escrito, né? Aí, o pedido deverá ser certo, determinado e com indicação de valor, a data e a assinatura do reclamante ou do seu representante, tá? Então, esse é o artigo 840. Porém, o que a questão traz na letra C é a ideia de perempção, tá?
Perempção acontece em duas hipóteses. Uma delas é essa aqui. Reclamação verbal apresentada na secretaria, há uma distribuição, cai numa vara. O reclamante tem 5 dias, ele não está acompanhado de advogado, ele tem 5 dias para reduzir a termo. Aí até a vara para que o funcionário reduza a termo no prazo de 5 dias, ele tem que ir lá para o funcionário reduzir a termo a sua reclamação. Caso não faça, ele não pode propor a nova demanda dentro de 6 meses. O nome disso é perempção. A outra hipótese, a gente vai ver, está lá no artigo 731, combinado com 786 da CLT, que é quando o reclamante dá razão ao arquivamento da demanda 2 vezes pelo mesmo motivo, que é ausência na audiência de conciliação, na audiência inaugural. Se o reclamante falta essa audiência, é o caso de arquivamento. Se o réu falta, revelia, certo? Revelia e confissão contra a matéria de fato. Mas no caso do réu, de 2 vezes o autor faltar e dar razão ao arquivamento, no segundo arquivamento ele vai ter que passar 6 meses para propor uma terceira demanda, certo, gente? Beleza? Então, por isso que a resposta certa é a letra C. 7. Acerca dos princípios e das fontes do direito do trabalho, assinale a opção correta. A. A aplicação do indúbio para o operário decorre do princípio da proteção. B. As fontes formais correspondem aos fatores sociais que levam o legislador a codificar expressamente as normas jurídicas. C. Dado o princípio da realidade expressa, deve-se reconhecer apenas o que está demonstrado documentalmente nos autos processuais. D. Em decorrência do princípio da irrenunciabilidade dos direitos trabalhistas, o empregador não pode interferir nos direitos dos seus empregados, salvo se expressamente acordado entre as partes. E o princípio da razoabilidade não se aplica ao direito do trabalho. Então, vamos lá. O princípio da razoabilidade, logicamente, se aplica ao direito do trabalho. Então, já não é a letra E. Letra D. Em decorrência do princípio da irrenunciabilidade dos direitos trabalhistas, que realmente existe, o empregador não pode interferir nos direitos dos seus empregados, salvo se expressamente acordado entre as partes. A gente vai ver que a alteração no contrato de trabalho tem 2 requisitos. O primeiro é o mútuo consentimento. Está aí, ó, expressamente acordado entre as partes. Mas o segundo é que, mesmo com mútuo consentimento, para evitar aquela questão de coação do empregador, forçar o empregado a aceitar o acordo para não perder o emprego, é necessário que, cumulativamente, com o segundo requisito também, além do mútuo consentimento, a gente não tenha prejuízo ao contrato de trabalho, não tenha prejuízo ao empregado. Então, a festa não fala isso, então, somente o acordo entre as partes não é possível para que haja a renúncia de direitos trabalhistas. Então, a letra D está errada. Letra C. Dado o princípio da realidade expressa, deve-se reconhecer apenas o que está demonstrado documentalmente nos atos processuais. É o contrário, né? O princípio da realidade, o princípio da verdade real, vai trazer que o que aconteceu de fato prevalece sobre os documentos. Então, quando você senta numa audiência trabalhista, o juiz quer saber o que de fato aconteceu, não quer saber o que está no cartão de ponto. Qual era a hora que você entrava, tal. Você quer saber o que de fato aconteceu e não o que está no cartão de ponto. Não que aquele documento que você assinou, mas o que você de fato aconteceu através das testemunhas. Então, é isso que o princípio da realidade expressa diz. Então, letra C está errada, foi o contrário. Letra B. As fontes formais correspondem aos fatores sociais que levam o legislador a codificar expressamente as normas jurídicas. Aí, gente, o conceito está justamente o conceito de fontes materiais, né? Isso aí não é expressamente do direito do trabalho, mas a gente sabe muito bem aquela diferença entre fonte material e fonte formal. Então, a fonte material é que corresponde àqueles fatores sociais que levam o legislador a codificar a norma jurídica, construindo assim uma fonte formal. Então, a fonte material é prévia. É o conceito aí, então, está errado, letra B, certo? E letra A, a aplicação do indúbio para o operário decorre do princípio da proteção. Corretíssimo. O princípio da proteção se subdivide em 3 no processo de trabalho. É o princípio mais importante do processo de trabalho. O indúbio para o operário, que está aí explícito. O princípio da condição mais benéfica, que é expresso, por exemplo, na súmula 51 do TST, que vai falar daquelas alterações no regulamento interno da empresa que só vão valer para os empregados admitidos após a alteração, não valendo para os que já estavam na empresa antes. Então, eles têm uma condição mais benéfica, certo?
E terceira vertente do princípio da proteção, ó, indúbio para o operário, condição mais benéfica e norma mais favorável. Por exemplo, o artigo 7º da Constituição, quando vai falar que são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros, dizendo que se houver norma mais favorável do que a própria Constituição, nós vamos aplicar essa norma mais favorável, certo? Então, é isso que se desdobra do princípio da proteção. Aí vamos lá, gente. Questão 8. Em relação aos princípios e às fontes do direito do trabalho, assinale a afirmativa correta. A gente está chegando no final. Eu vou falar aqui dessas duas questões e falar sobre fontes direitinho. Mas vamos lá. Questão 8. A. Em virtude do princípio da boa-fé, via de regra, o trabalhador pode renunciar ao seu direito de férias, se assim preferir. A gente viu ali em cima que é o princípio da irrenunciabilidade, da indisponibilidade dos direitos trabalhistas, por serem vistos como direitos constitucionalmente assegurados no artigo 7º, inclusive as férias, e, portanto, direitos fundamentais e irrenunciáveis, seriam cláusulas pétreas até de acordo com alguns entendimentos. Então, letra B. Na falta de disposições legais ou contratuais, a Justiça do Trabalho ou as autoridades administrativas poderão decidir de acordo com os usos e costumes, que são fontes do direito do trabalho. E aí, essa questão vai pegar direitinho quem leu ou não o artigo 8º da CLT. Eu vou mostrar aqui para vocês, mas antes eu vou seguir. Letra C. Por conter regras específicas acerca da maioria dos institutos trabalhistas, na análise de um caso concreto, a CLT, a Consolidação das Leis de Trabalho, pode se sobrepor aos dispositivos constitucionais da Constituição Federal de 88. Não é por ser regras mais específicas, certo, gente? Mas se elas forem mais benéficas, se não se forem mais específicas. Então, a questão está errada por isso, porque não há especificidade. Inclusive, a toda a CLT, todos estão abarcados pelo direito constitucional, né? Pela Constituição. Então, letra D, a sentença normativa é fonte do direito do trabalho, mas não são os atos normativos do Poder Executivo. Opa! Os atos normativos do Poder Executivo são, sim, fontes também formais heterônomas do direito do trabalho, certo? Os decretos, por exemplo, são do Ministério do Trabalho, do Ministério da Economia, né? As secretarias do Trabalho e da Previdência, são fontes formais heterônomas do direito do trabalho. A sentença normativa, para quem não sabe o que é quando a gente tem justamente um conflito entre sindicatos na categoria econômica e profissional, que dali eles, diante do conflito deles, surge uma decisão que a sentença normativa concilia os dois interesses, criando um direito. Então, por isso que é uma fonte formal heterônoma, um terceiro, não aqueles dois, um terceiro que vai dizer qual o direito ali entre aqueles dois sindicatos, por exemplo, certo? Então, sentença normativa ou direito coletivo, nas demais causas, direito coletivo. Então, sentença normativa é fonte do direito do trabalho, mas não são sim, os atos do Poder Executivo também são fontes do direito do trabalho. E os princípios gerais de direito não são aplicados na interpretação das normas do direito do trabalho, ainda que subsidiariamente. São, sim, aplicados subsidiariamente, por isso que a letra E está errada, e o gabarito é a letra B aqui, que fala dos usos e costumes como fontes do direito do trabalho. E aí, para linkar a B e a E, eu vou mostrar aqui para vocês justamente o artigo 8º da CLT. Tá, gente? Deixa eu ver aqui, não estou compartilhando ainda, vou colocar aqui para compartilhar o artigo 8º da CLT, que vai falar justamente dessa aplicabilidade. As autoridades administrativas e a Justiça do Trabalho, na falta de disposições legais ou contratuais, tá vendo? Decidirão, conforme o caso, pela jurisprudência, por analogia, por equidade e outros princípios e normas gerais de direito, principalmente do direito do trabalho. E ainda, de acordo... Então, princípios e normas gerais de direito são aplicáveis subsidiariamente e ainda, de acordo com os usos e costumes. O direito comparado é quando a gente tem uma legislação
alienígena, legislação de outro país, tá? Mas sempre de maneira que nenhum interesse de classe ou particular prevaleça sobre o interesse público, tá? E o direito comum será, então, fonte subsidiária do direito de trabalho. Veja aí o artigo 8º, leve para a sua prova também, artigo muito importante, tá, gente? Então, em relação aos princípios e fontes eram isso. E aí, questão 9. Terminando aqui. Julgue o item a seguir com base nos princípios do direito do trabalho. Quando o empregador, na Justiça do Trabalho... Opa, não estou compartilhando, deixa eu botar aqui. Julgue o item a seguir com base nos princípios do direito do trabalho. Quando o empregador, na Justiça do Trabalho, negar a prestação de serviço e a despedida, deverá fazer prova do término do contrato de trabalho. O que é isso, professor? Como é isso? Certo ou errado? Olha só, quando a empresa chega em sua contestação, o reclamante está pedindo reconhecimento de vínculo. Quer dizer, eu trabalhei para essa pessoa, ela não assinou minha carteira. E, ao mesmo tempo, está dizendo que foi demitido. Então, quando a empresa chega em sua contestação, a reclamada nega a prestação de serviço, nega o vínculo, e, ao mesmo tempo, nega a demissão, nega a despedida, quem é que deve provar esses fatos? A jurisprudência do TST, consolidado na súmula 212 do TST, vai dizer que é do empregador, da empresa, o ônus de provar, certo? Porque isso aqui é um pedido, inclusive, sucessivo, né, que se faz. Eu não reconheço o vínculo, mas se houver reconhecimento de vínculo, eu não reconheço que demiti a pessoa que se desligou. Então, olha só, súmula 212 vai dizer despedimento, ônus da prova. O ônus de provar o término do contrato de trabalho, quando negados a prestação de serviço e o despedimento, é do empregador, certo? Pois o princípio da continuidade da relação de emprego constitui presunção favorável ao empregado, ou seja, presume-se que a pessoa continuou trabalhando e a empresa que tem que comprovar que ela não continuou porque ela deixou ou porque foi demitida, certo? Então, 9, resposta certa. Quando o empregador, Justiça do Trabalho, negar a prestação de serviço e a despedida, deverá fazer prova do término do contrato de trabalho. É o empregador que deve fazer essa prova, né, gente? Então, questão 10 também, para terminar. Questão aí, ó, de advogado da União, da AGU, certo? Vejo que a gente pegou aqui provas de analista, provas de PGE, prova de PGE Paraíba, provas com informativos e agora a questão da AGU. Então, a gente está sempre trazendo o máximo possível de abarcar para você chegar pronto para essa prova, certo? Questão 10. Considerando a definição e as fontes do direito de trabalho, julgue os itens seguintes. As decisões proferidas pelos tribunais de trabalho no exercício da competência normativa prevista na Constituição Federal, quando resultante da provocação de categorias profissional e economicamente envolvidas, qualificam-se como fontes autônomas e formais do direito do trabalho. E aí? Resposta. Letra. Certo ou errado? A gente já falou, né? A resposta é errada porque não é fonte autônoma. Se há uma discussão entre a categoria profissional e econômica e o terceiro, a Justiça do Trabalho, vem dar uma sentença normativa, é uma fonte heterônoma. Fonte autônoma é quando as próprias partes entram numa conciliação. Então, seria uma convenção coletiva, um acordo coletivo, é quando os próprios sindicatos entram numa conciliação. Então, seria uma fonte autônoma e formal, prevista por escrito ali, certo? Diferente de quando eles delegam, então, para a justiça decidir, um terceiro. Então, a fonte é heterônoma, que não vem das partes envolvidas, tá? Então, aqui, para terminar, eu deixei para vocês o artigo 8º, a gente já tinha falado, né? Falar sobre as fontes formais representa um momento eminentemente jurídico com a regra já plenamente materializada. Que a gente falou, né? A fonte material é anterior. A fonte formal é depois que a norma já foi construída. E os exemplos clássicos de fontes formais heterônomas e fontes formais autônomas, certo? Ó, heterônomo é materializado por um agente externo, um terceiro, em geral, o Estado, sem a participação imediata dos destinatários. A Constituição,
as PECs, a lei complementar, a lei ordinária, a medida provisória, o decreto, os atos do Poder Executivo, a sentença normativa, as súmulas vinculantes editadas pelo STF e a sentença arbitral. Todas fontes heterônomas, um terceiro que vai estabelecer. E fontes formais autônomas, cuja formação se caracteriza pela imediata participação dos destinatários nas regras produzidas, sem interferência de um terceiro, de um agente externo. Então, as convenções coletivas, os acordos coletivos e, olha, os usos e costumes. Leva para a prova que o uso e costume, além de ser fonte do direito de trabalho, é classificada como uma fonte formal, não material, é uma fonte formal que já está estabelecida e autônoma, porque as pessoas chegaram a esse consenso sem ter um terceiro que estabelecesse, tá, gente? Então, gabarito está aqui no final, esse materialzinho também vai estar disponível para vocês lá na área do aluno. E, novamente, eu gostaria de convidá-los para fazer esse curso com a gente, para PGE, de Trabalho e Processo de Trabalho. São 8 aulas, tem um material complementar de súmulas do TST, de OJs e de informativos, dos mais importantes dos últimos 3 semestres aí, para que vocês possam chegar para a prova atualizados para essa prova da PGE Paraíba e de outras procuradorias, como a Procuradoria de Bahia ou de outras procuradorias que possam ter aí no meio do caminho, certo? Nosso curso já está à venda no link aqui embaixo, então conheça o q3curso.com, site, nosso Instagram, @q3cursos jurídicos, e no site vai ter o link lá também do Hotmart, para que vocês olhem, está um preço muito acessível, vocês vão ter aí acesso, e a gente vai fazendo um grupo também de discussão para esse concurso e para outras provas, para a gente continuar sempre estudando, certo? Então, foi um prazer conversar com vocês hoje, espero que tenham gostado. Um forte abraço e bons estudos.